Outra dica importante a respeito de precificação: sempre estabeleça um contrato claro. Primeiro, é duro eu ter que falar isso, mas ainda temos profissionais que aceitam exercer um serviço de advocacia sem firmar contrato com o cliente. Isso é uma loucura, tá? É uma prática inadmissível. E não basta ter um contrato, é preciso que esse contrato tenha clareza nas suas disposições. Por isso, não pegue modelos da internet, os modelos gratuitos que a gente vê tanto por aí. Tenha o seu próprio modelo. Qualquer coisa, tá? Pegue até da internet, mas depois adapte para a sua realidade. Nós não podemos ter contratos genéricos, contratos confusos, porque se tiver algum problema com o cliente, nós precisaremos do contrato para nos resguardar. Então é importante que tenha cláusulas claras. E o que precisa ter, então, num bom contrato de honorários, tá? Além de evitar modelos gratuitos de internet, então fuja desses modelos da internet, porque alguns têm erros primários, erros inacreditáveis. Por isso que nos meus cursos de advocacia da escola, gente, advocacia tributária, eu advogo para servidores, eu forneço cada um dos modelos de contrato para cada oportunidade de negócio. Eu entrego para os alunos os meus modelos de contrato, justamente por causa do medo que eu tenho que alguém seja prejudicado por contratos gratuitos baixados da internet. Segunda dica sobre a clareza do contrato na advocacia firmado com o cliente. Deixe claro no contrato que os honorários contratuais independem dos honorários de sucumbência. Isso é muito importante deixar no contrato e explicar para o cliente. Olha, nós temos aqui os honorários contratuais, uma relação que eu tenho com você, cliente, e isso não tem nada a ver com os honorários de sucumbência, que serão pagos na hipótese de uma vitória pela outra parte a nós, advogado. Então, o cliente tem que saber disso, porque muitas vezes o cliente acha que os honorários de sucumbência são dele. Como o cliente já pagou os honorários contratuais, ele acha que é uma espécie de uma usurpação de direito dele os honorários de sucumbência serem nossos, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deixa no contrato que os honorários contratuais não se confundem com os de sucumbência. Terceira dica, sempre preveja no contrato a forma de pagamento com datas e dados bancário. Não basta estabelecer um valor, você tem que dizer claramente qual é a forma de pagamento que foi convencionada. Depois, custas processuais e despesas eventuais. Sempre inclua no contrato uma regra que deixe aberto o dever que o cliente tem de pagar valores que nem são honorários nossos, mas que são a mera recomposição de gastos processuais que o cliente teve. Nós, advogados, não podemos arcar com valores de viagens, com hospedagem, isso tem que ir para a conta do cliente. Só pode ir para a conta do cliente se houver essa previsão no contrato. Lembre, muita clareza em relação a essas custas extras, como deslocamento, gastos com hospedagem, tudo isso tem que estar destacado no contrato, de modo a deixar claro que o pagamento dos honorários contratuais não livra o cliente de ter que arcar com esses outros custos extras. Outra cláusula importante no contrato, aquela que estabelece que, havendo necessidade de recurso, o contrato deve prever uma nova negociação. Os nossos honorários contratuais, fixados com base na tabela da OAB, são honorários de primeira instância. Se houver a necessidade de um recurso, tem que haver uma renegociação. Nós não podemos, pelo preço dos honorários de primeira instância, aceitar advogar também nos recursos. Sempre preveja outra dica importante: um percentual de honorários sobre o proveito econômico. Eu bato muito nessa tecla nos meus cursos de advocacia. Se você não conseguir cobrar do cliente um valor que você considere justo, aumente o percentual sobre o proveito econômico. Então, por exemplo, se você conseguiu praticar o valor da tabela da OAB e não mais do que isso, embora você ache que a causa tivesse que ter uma remuneração maior, coloca 20%, 30% sobre o proveito econômico, para que o cliente veja no próprio contrato que, na hipótese de vitória, ele tendo uma vantagem financeira decorrente daquela ação, uma parte desse valor cabe ao advogado. Se não tiver no contrato previsão de percentual sobre o proveito econômico, depois a gente não consegue cobrar.